A evolução do teclado, passado, presente e futuro. Quando Bill Buston trabalhou no Centro de Investigação da Xerox, examinou os telefones feitos por crianças. 2 copos ligados por um fio. Pense bem, o copo usa o mesmo hardware para entrada e saída de som. Por que é que, perguntou Buston, o mesmo princípio não se pode aplicar ao texto nos computadores, usando um só dispositivo para entrada e saída de texto, em vez de um teclado para entrada e um ecrã para saída? Muitas das grandes descobertas estão mesmo debaixo do nosso nariz, afirma. Muitas das coisas que emergem como novas têm as suas raízes em acontecimentos do passado, e em alguns casos, num passado muito distante. Antes de olharmos para o futuro dos teclados, vamos olhar para sua evolução. Buston não era o único com esta ideia. Umas décadas mais tarde, uma série de investigadores e grandes orçamentos de investigação resultaram nos teclados touchscreen dos tablets e smartphones. Entradas e saídas na mesma interface. O teclado foi fundido com o ecrã, pelo menos para algumas tarefas computacionais. Mas tal como todos os que já escreveram num teclado virtual, ou falaram para uma aplicação de controlo por voz como a Siri, podem comprovar que nenhum destes métodos de entrada se compara a um teclado tradicional, em termos de conforto, velocidade e precisão. Talvez um dia consigamos ligar os computadores aos neurônios, mas até lá, o simples mas funcional teclado eletromecânico estará entre nós, sempre a melhorar. Buston, agora um guru do design na Microsoft Research, ainda examina teclados antigos cuidadosamente, à procura de truques esquecidos e tecnologias que poderão resultar em novas ideias acerca da introdução de informação num computador. Olhando para o passado. A evolução do teclado não é uma cronologia imaculada. As contribuições para o seu look e fio e tecnologias de base provêm, às vezes, de modelos anteriores e de outros tempos, de um canto escondido no universo do inventor. Os primeiros dispositivos relacionados com os teclados modernos datam do século XIX. Em 1852, John Jones patenteou um tipógrafo mecânico e, 15 anos mais tarde, Christopher Scholz recebeu a patente para uma máquina de escrever, considerada a primeira máquina de escrever. Alguns aspectos dos teclados destas máquinas influenciaram muito o design dos teclados modernos. A máquina de escrever teclado tinha todo tipo de funções. A tecla Shift era mesmo muito grande pois era necessária uma grande área para empurrar e puxar o carreto, explica David Hill, vice-presidente do Departamento de Design e Experiência de Utilizador na fabricante de computadores Lenovo. Era preciso uma vantagem mecânica. Uma das maiores influências no teclado moderno foi a máquina de escrever Selectric da IBM. A empresa lançou o primeiro modelo da sua máquina de escrever eletromecânica em 1961, numa altura em que a capacidade de escrever rápido e com precisão era um requisito muito procurado. A máquina de escrever Selectric, da IBM. Doug Spicer, curador sênior do Computer History Museum, denota a proeminência dos modelos Selectric. Os administradores adoravam o toque do teclado, dada a preocupação da IBM em torná-los ergonomicamente confortáveis. A IBM tem, mais do que qualquer pessoa ou entidade, procurado a ergonomia, de teclado, que melhor satisfaz o utilizador, explica Spicer. Por isso, quando o PC apareceu 1 ou 2 décadas mais tarde, o Selectric já era visto como a base para o desenho de teclados. No fim dos anos 70, empresas como a Cherry, Keytronic e a divisão MicroSwitch da Honeywell apareceram com novas abordagens imitando o toque mecânico de uma máquina de escrever. Era muito importante, na altura, o toque, a fiabilidade e a velocidade atingidas com um determinado desenho do switch, explica Craig Gates, CEO da Keytronics. Os primeiros switches de teclado. Um dos primeiros teclados de computador do princípio dos anos 70 incorporava reed switches, que funcionam com um ímã e 2 filamentos de metal. Quando o campo magnético está suficientemente perto, empurra simultaneamente os 2 filamentos e completa o circuito. Ou, neste caso, um caractere. O teclado Keytronic usava reed switches para gravar caracteres. Mas os filamentos são frágeis, tais como os de uma lâmpada convencional e por isso estes teclados reed não eram muito fiáveis. Se estragassem, desalinhassem ou ficassem sujos de pó nos pontos de contato, o teclado deixava de funcionar. Ao contrário das lâmpadas convencionais, as teclas individuais não eram fáceis de se substituir.
Além disso, estavam sujeitas a microvibrações que abriam e fechavam o switch várias vezes em cada caractere, enganando o computador pois parecia que a mesma tecla tinha sido premida várias vezes. Este problema das microvibrações é ainda corrente, mas os microprocessadores conseguem filtrá-las. Por isso, no fim dos anos 70, explica Gates, os reed switches deram lugar a teclas que seguiam um princípio magnético chamado Hall effect. Estes teclados, fabricados pela Microswitch e outros, não usavam pontos de contato físico em cada pressão de tecla, mas sim magnetismo, que pode ser menos preciso mas não requer quaisquer partes mecânicas. Entretanto, a Keytronic, ansiosa por deixar os reed switches, desenvolveu um switch capacitivo, que colocava um pouco de alumínio por baixo do cimo da tecla. Quando a tecla era premida, a dobra alterava a capacidade elétrica do circuito e o microprocessador registrava a tecla. A ideia foi logo melhorada com os teclados de membrana, que simplificavam os mecanismos de capacidade elétrica por baixo da tecla e reduziam custos. Reduzir o hardware, cortando custos. Embora os materiais pareçam baratos, os teclados eram muito caros no início dos anos 80. Um teclado típico como o Keytronic e o Microswitch custavam cerca de $100, contrastando com os $3 ou $4 dos teclados OEM atuais. Para cortar custos no mercado competitivo, os fabricantes procuraram formas de cortar em hardware, mas garantindo que o cimo das teclas, peso das teclas, equilíbrio, base e distância entre as mesmas, eram familiares para os dedos do utilizador final. Teclado Microswitch. Isto obrigava a avaliação do hardware que possibilitava o movimento da tecla para cima e baixo. O ponto de clique é um dos conceitos mais importantes de uma tecla, de acordo com Aaron Stewart, um engenheiro de desenho sério apelidado de Senhor Teclado. No ponto em que a tecla clica, o cérebro registra a introdução de um caractere e o dedo é recolhido. Lembrem-se da primeira vez, do choque de tocar num teclado touchscreen sem esse feedback físico. Adicionalmente, os fabricantes de teclados têm de considerar a resistência da tecla, permitindo o descanso do dedo sobre a tecla sem a premir. Mas também tem de ser suficientemente sensível para não ser necessário premir com muita força cada tecla. Em 1978, a IBM patenteou o mecanismo de tecla buckling spring que simulava o toque dos velhos Selectrics. O mecanismo usava uma mola presa a superfícies não paralelas debaixo da capa da tecla. A mola encolhia normalmente quando premida mas prendia de lado no ponto de clique devido à superfície não paralela, criando um clique familiar ao som do popular teclado modelo M da IBM e de outros teclados antigos. A porção da mola que ficava presa ativava o circuito e gerava um caractere. O mecanismo de mola do teclado da IBM em 1978. Mas o corte nos custos ajudou a descobrir novas formas de suspender a tecla, no caso da IBM e outros fabricantes. Cúpulas de borracha, que funcionam com o mesmo princípio de clique como um desentupidor, e scissor switches, mecanismo de tesoura, tornaram-se populares no fim dos anos 80 e princípio dos anos 90. Parte do objetivo destes novos designs era reduzir a distância entre teclas. O conforto e a velocidade de escrita depende da distância entre teclas em cada caractere. Reduzir frações preciosas de milímetros melhorou a experiência de escrita para muitos utilizadores. Um teclado de cúpula de borracha. Comparando com exemplos históricos, os desktops e notebooks atuais têm cerca de 40% menos distância entre teclas, afirma Hill, da Lenovo. Escrever em teclados cúpula de borracha e mecanismo de tesoura é mais silencioso. Os modelos eram também mais baratos de se produzir, de acordo com Gates. E estes dois tipos de molas ainda são a base da maior parte dos teclados do mercado. Atualmente, as teclas scissor switch são usadas em portáteis e teclados finos, incluindo aqueles em chiclete dos portáteis da Apple. A cúpula de borracha mais alta é tipicamente encontrada em teclados comuns de desktop e usa uma estrutura em chaminé para estabilizar a tecla. Teclado com mecanismo em tesoura, scissor switch. Como qualquer tecnologia passada, ainda há entusiastas que acreditam nas velhas molas da IBM. No entanto, os teclados com switches mecânicos têm renascido, fruto da necessidade dos utilizadores sentirem feedback táctil. Mais fino, mais leve, numa só mão? Hoje em dia, fazer um portátil com um grande teclado não é tarefa fácil.
Os designers têm em conta uma estrondosa quantidade de matemática e análise de hábitos até chegar a distâncias e posições muito precisas entre as teclas, sendo exatamente aquelas que o nosso cérebro espera, correndo o risco de teclar mais devagar e com mais erros. Entretanto, os fatores ergonômicos devem ser pesados com as dimensões, peso e outras considerações práticas de design, explica Stewart da Lenovo. Teclado de Ultrabook. As teclas côncavas guiam os dedos para o seu centro, mas esta forma torna mais difícil fabricar portáteis finos. Um teclado requer uma fundação sólida, mas o material adicional pode resultar em mais peso. Por outro lado, a redução de materiais no teclado deixa espaço para microprocessadores e baterias maiores. Stewart apelida a soma de todos estes fatores de desenho, um alvo em movimento. Os fabricantes tentam constantemente cortar em custos e construir teclados mais pequenos. Mas as pessoas querem consistência nos seus teclados, pois é a fundação da sua interação com o computador. Uma empresa pode optimizar todos os mecanismos e circuitos debaixo da capa da tecla. Mas se resultar numa experiência de escrita pobre, as pessoas não vão comprar o produto. Os fabricantes de teclados têm de pesar o valor da inovação com o impacto ergonômico. Por agora, Stewart acredita que o intervalo de inovação se estende apenas ao espaço por baixo da capa da tecla. Com a tecnologia Actual, achamos que há um limite finito para criar teclados finos e de alta qualidade, afirma. Naturalmente, alguns tentam provar que Stewart está errado. Uma empresa chamada Paciniya, comprada pela fabricante de touchpad Synaptics em junho, quer substituir as tesouras e cúpulas, scissors e domes, com um novo tipo de sensor capacitivo. A empresa espera apresentar protótipos comerciais em meados de 2013. Agora chamada tecnologia Synaptics FinTouch, conseguirá metade da distância de viagem das teclas de um MacBook Air, de acordo com a empresa. A Apple não tem estado a dormir neste campo. Em fevereiro deste ano patenteou seu próprio teclado super fino. Outros fabricantes de hardware estão entretanto a trabalhar nos teclados touchscreen que a Apple ajudou a popularizar. Os fãs de teclados touch queixam-se da falta de feedback físico e então, empresas como a Immersion estão a incorporar mecanismos vibratórios de feedback. Uma tecnologia chamada Tactus está a seguir uma abordagem diferente usando botões de microfluidos. São pequenas bolsas de líquido na superfície do ecrã, estando cheias apenas quando é necessário escrever. Quando não estão a ser usada, esvaziam, desaparecendo da superfície. O CEO da Tactus, Craig Ciesla, espera que a empresa consiga trazer ao mercado um produto em meados do próximo ano. A tecnologia Tactus aumenta os botões a serem carregados. Embora pareça muito futurista, uma das tecnologias base do Tactus é já antiga. Ciesla explica que os microfluidos já existem há umas décadas em indústrias como a da biotecnologia e impressoras de computador. Estamos apenas lançá-la de uma forma única e nova, afirma. Rumando numa direção completamente diferente está a Twitch Technologies, desenvolvendo acessórios como um par de teclados de mão que envolvem as margens esquerda e direita dos tablets. Os dedos escrevem na traseira do dispositivo e os polegares à frente, e usam-se combinações para introduzir caracteres. Por exemplo, carregando o dedo mindinho esquerdo e indicador direito resulta num A. É difícil imaginar uma reinvenção do esquema do teclado, mas mesmo os teclados de uma só mão sem letras têm raízes no passado. Quando o inventor Doug Engelbart apresentou The Mother of All Demos em 1968, uma apresentação das tecnologias de computação que ainda hoje são usadas, como o rato e a videoconferência, demonstrou um teclado com 5 cordas, que produziam letras com diferentes combinações de dedos. O problema é que, tal como o Buston da Microsoft aponta, quando é implementado um novo teclado, o utilizador tem de aprender a teclar de novo. Mas pode valer a pena. Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.